Antes de fazer a leitura do texto, vamos pegar um breve contexto desse texto, porque o Senhor Jesus Cristo tinha ido até uma certa festa religiosa dos judeus em Jerusalém, e lá na porta de entrada do templo, chamada Porta das Ovelhas, isso está no comecinho do capítulo 5, tinha um tanque que as pessoas acreditavam um lugar de água, que as pessoas acreditavam que de tempos em tempos descia um anjo, era uma esperança bem supersticiosa, como a maioria das pessoas são supersticiosas, de que se apegar a alguma coisa, a um amuleto, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na prateleira, então isso vai atrair boas energias, o anjo vai descer, o anjo vai aparecer no culto, então as pessoas são supersticiosas e era o caso. E ali tinha um monte de pessoas doentes, e no meio delas tinha um paralítico há muito tempo, desde a nascença, e o Senhor Jesus Cristo então vai até ele, num sábado, e pergunta: você quer ser curado? E então ele responde que sim, e o paralítico é curado pelo Senhor Jesus, na porta do templo. O templo era um lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus, era um lugar instituído, estabelecido para que Deus fosse cultuado. Não existe mais essa ideia de templo. Templo é a igreja congregada. Quando 2 ou 3 crentes estão reunidos, ali o Senhor Jesus Cristo se faz presente. Então, esse momento aqui, por exemplo, em que nós estamos reunidos por causa da fé no Senhor Jesus, estamos buscando a Ele, isso aqui é um templo, é a igreja. Povo de Deus reunido é um lugar onde Deus habita, onde Deus se manifesta, onde Ele manifesta o seu poder, suas misericórdias. É um momento propício para buscarmos a Ele, para clamarmos a Ele, para adorarmos, louvarmos a Ele, porque Deus está presente. E naquela época, antes da consumação da obra do Senhor Jesus, o templo era o templo de Jerusalém, onde os sacerdotes serviam para que o povo oferecesse seus sacrifícios. E isso não existe mais. E aí estava esse paralítico, o Senhor o curou, e isso criou um problema, porque era sábado. No sábado, de acordo com a lei, não se deve trabalhar. As pessoas deveriam estar plenamente dedicadas ao Senhor, ao culto, aquilo que se faz no templo. E aí a liderança religiosa cercou o Senhor Jesus, constrangendo ele, porque ele trabalhou no sábado. Ele curou um paralítico num dia que era proibido. Então o Senhor Jesus Cristo começa com o seu discurso, que a gente vai ler um trecho dele agora. Por quê que aqueles homens se escandalizaram com o Senhor Jesus Cristo fazendo um milagre, um ato de graça, de misericórdia e do poder de Deus? Se escandalizaram com algo que ninguém podia fazer. Nenhum homem pode fazer milagre na vida de um outro homem. E aí o Senhor Jesus Cristo fez isso, porque Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele é homem, igual a nós. Qualquer um de nós foi sujeito às provações, às tentações, com a diferença de que ele nunca pecou. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que você está passando, porque ele sentiu na própria pele o que você está passando. Ele tomou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados, as nossas enfermidades, pagou por elas na cruz, então ele sabe exatamente. Só que ele também é, ao mesmo tempo, o Deus Todo-Poderoso. Nós cantamos, num momento como esse, sobre a expectativa de Deus fazer alguma coisa na nossa vida, de Deus tocar com a sua graça nas nossas vidas. Então aqui já vem a primeira aplicação, antes mesmo da gente ler o texto. Deus já fez isso. Não é algo que nós precisamos esperar que aconteça. É algo que já aconteceu. Deus fez e já fez a coisa mais extraordinária, impossível, poderosa, que poderia ser feita por qualquer um de nós, independentemente da circunstância que a gente esteja vivendo. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Nós temos diante de nós a salvação das nossas vidas, e salvação num sentido completo. Então a gente vai ler o trecho do texto, então em João 5,19. Então os judeus, no verso 18, diz que até eles queriam matar Jesus, porque ele estava transtornando a religião, transtornando as coisas. Por quê? Porque ele estava demonstrando a graça de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus. Ele é o próprio Deus agindo pelas pessoas.
É a melhor coisa que já poderia ser feita e foi feita. Deus encarnou na pessoa do Senhor Jesus. Deus pisou nesse mundo, viveu entre nós, manifestando a sua graça, o seu amor, as suas misericórdias, e isso está acessível a qualquer um de nós. Então, no verso 19, diante dessa maneira como os líderes da religião reagiram diante da misericórdia feita por Jesus, por ele ter curado um paralítico, então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho, letra maiúscula, ele está se referindo ao Filho de Deus, a si mesmo, Jesus falando, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu vou pausando para a gente ir comentando o texto. Diante da acusação que Jesus está recebendo de que ele estava violando mandamentos, de que ele estava transtornando a religião, de que ele estava causando em Jerusalém, Jesus Cristo então começa a falar sobre a sua missão, sobre quem ele é. E ele começa falando que ele não pode fazer coisa nenhuma de si mesmo. O Senhor Jesus Cristo começa a mostrar aqui uma doutrina que nós precisamos crer, disso depende a nossa salvação, de que Jesus Cristo é o exato espelho de quem Deus é. O Deus invisível, porque Deus não pode ser visto, Deus não pode ser tocado, Deus não pode ser sondado, perscrutado, acessado por pessoas como nós que estamos no mundo, pessoas em pecado, que não podem ter acesso à santidade de Deus, a não ser que haja uma mediação, alguém que seja, alguém que reflita exatamente quem Deus é para nós. Esse é o Senhor Jesus, é nele que Deus é conhecido. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nós podemos conhecer quem Deus é. Ele é a exata imagem de Deus Pai. E olha que interessante. Ao mesmo tempo que Jesus é Deus, ele é homem. Para Deus, Deus Pai, que é totalmente santo, a nossa humanidade também é refletida no Senhor Jesus. O Pai olha para nós a partir do mesmo mediador, da mesma mediação, o Filho. Então nós, do nosso mundo decadente, vemos a Deus vendo a Jesus, e Deus Pai da sua glória nos vê contemplando o Filho, o Senhor Jesus. Não existe outra forma de ter contato com Deus. Por isso ele é o nosso mediador, o nosso intercessor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Nós não temos condições nem de orar em nosso próprio nome. Se eu chegar com Deus falando, quem está falando aqui é o João, grande coisa. Isso é inaceitável. A minha oração não passa desse teto. Mas se eu estou abrigado debaixo da sombra do meu Senhor Jesus Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu me refugio no Senhor Jesus. Então o Pai me recebe porque eu estou abrigado no Filho. Isso aqui é muito importante para a gente entender como é a nossa salvação, como é a nossa relação com Deus, o que Jesus Cristo veio fazer por nós. Ele é o nosso Salvador. Só que para ser o nosso Salvador, ele não age por conta própria. Ele só faz aquilo que o Pai decretou, que o Pai ordenou. Vos digo, o Filho nada pode fazer por si mesmo, somente aquilo que faz o Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele reflete exatamente com fidelidade os atos de Deus Pai. Ele não está fazendo a sua própria vontade. É porque a vontade do Senhor Jesus Cristo sempre foi essa: cumprir a vontade do seu Pai. Esse é o pão que ele se alimenta. Isso o satisfaz, o sacia. Atender aquilo que o Pai exigiu dele, porque por amor a nós, pecadores, Deus enviou o seu próprio Filho para nos salvar.
O Filho veio ao mundo, o Senhor Jesus, porque Deus Pai nos amou e o Filho obedeceu, para nos resgatar para Ele. E esse resgate é feito sempre debaixo da autoridade dEle. O sangue de Jesus Cristo nos cobre e nos purifica dos nossos pecados. Não pense que é a sua sinceridade, a sua honestidade ou a sua boa intenção que te faz aceitável diante de Deus. O texto vai falar sobre isso, a gente vai continuar a leitura, mas eu já vou antecipar. O que te faz aceitável diante de Deus é reconhecer-se pecador e reconhecer que você precisa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e você se refugiar nele, crer nele, crer na sua palavra e descansar nele. Porque até como nós começamos essa fala, o céu e a terra vai passar. A nossa vida aqui tem um destino certo, um ponto final. Ela é perecível, frágil, passageira. Mas as palavras do Senhor Jesus Cristo não. Então aqueles que estão nele são para a eternidade junto com ele, e o texto vai falar sobre isso. Vamos continuar. Então o verso 20 diz: por quê? Porque o filho não faz nada da sua própria vontade, ele faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então, os atos do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, todos eles, são por amor do Deus Pai pelo Filho. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, o Pai falou para o Filho: esse é meu Filho amado, nele a minha alma se compraz, nele eu tenho prazer, eu me agrado dele. É do Senhor Jesus Cristo que Deus Pai se agrada. Então, como é possível Deus se agradar de nós? Deus se agrada de nós quando nós estamos em Cristo. Se não estivermos em Cristo, se não crermos no Evangelho, se não o seguirmos, se Ele não for o Senhor e Salvador da nossa vida, não existe a possibilidade de Deus se agradar de nós. Porque sobra em nós apenas a rebelião do pecado, de negarmos o Filho do seu amor, o nosso Salvador. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. O Senhor Jesus vai entrar agora num assunto, num tipo de tema, que as pessoas na ocasião parece que não entenderam direito do que ele estava falando. Mas o Senhor Jesus começa a falar na condição de profeta sobre aquilo que vai acontecer com ele. O Senhor Jesus Cristo vai morrer na cruz pelos pecadores, e desde sempre ele soube que essa era a missão dele. Ele veio ao mundo para ser detestado pelas pessoas, execrado pelas pessoas. Se eu tivesse, e você também, se nós tivéssemos vivido nos tempos do Senhor Jesus, muito provavelmente as nossas vozes teriam se somado às vozes das outras pessoas que gritavam: crucifica, crucifica. Porque no Senhor Jesus Cristo, a verdade do Senhor, a verdade de Deus, ela é manifesta, e quando a verdade de Deus é manifestada, os meus pecados vêm à tona. Eu, por natureza, sou inimigo de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Por causa dos meus pecados, eu estava separado dele. E então o Senhor Jesus Cristo vem para resolver esse problema. Um problema que para nós é impossível de ser resolvido. Precisa ser resolvido por Ele, pelo Deus Todo-Poderoso, e Ele fez isso. Ele não vai fazer, Ele fez, porque Ele morreu na cruz. Para que Ele morreu na cruz? Ele tomou sobre si os meus pecados que faziam separação entre mim e Deus. Ele tomou as minhas maldições que sentenciavam à desgraça eterna. E Ele pagou por isso. Ele recebeu sobre si as penas, que são as penas, as condenações do inimigo, no caso eu. Para que o inimigo, no caso eu, pudesse ser justificado pela fé quando cresce nele.
Como é que eu sou perdoado? Como que vem o perdão de pecados sobre pecadores? O perdão de pecados aos pecadores só é dado porque os seus pecados foram pagos por um inocente no teu lugar. Então aquele que crê, aquele que recebe o Evangelho, que entende o que o Senhor Jesus Cristo fez, esse é perdoado, as suas penas foram pagas por outra pessoa. O teu inferno, que deveria ser o seu inferno, o inferno não são os sofrimentos aqui dessa terra, o teu inferno, ele foi sofrido por outra pessoa, pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus que tirou os meus pecados. E porque os meus pecados foram pagos por ele, agora eu posso ser justificado pela fé, eu tenho perdão de pecados. Então, quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre morte, porque o Pai ama o Filho e mostra tudo que faz obras maiores, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, foi o Pai quem o ressuscitou. Ele estava morto, o Senhor Jesus. Ele dependia da ação de outro Pai, o Deus Pai. Na obra da redenção, na obra da salvação, nós vemos uma realidade bíblica, uma realidade acerca de Deus, de que toda a Trindade está envolvida na obra da nossa salvação. Deus Pai é aquele que ordenou os atos do Filho, Deus Filho, em obediência ao Pai, encarnou e executou a obra com perfeição para a nossa salvação. A salvação é por meio das obras do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, a quem nós oramos no começo, é aquele que aplica em nós as obras do Filho, que nos convence do juízo, do pecado, da justiça, que faz com que a gente entenda a palavra de Deus e ela passe a se assenhorar do nosso coração e da nossa consciência, que faz um milagre na nossa vida que para nós é impossível de ser feito. Deus só pode ser visto no Filho, em Jesus. Eu vejo o Senhor Jesus pela fé que o Espírito Santo me dá. Eu vejo o Senhor Jesus Cristo não pelas figuras que fazem dele, por representações artísticas, por programas de cinema, nada disso. Eu vejo o Senhor Jesus pelas Escrituras. Quando nós lemos o Senhor Jesus Cristo, nós assimilamos quem Ele é. Nós o compreendemos e nós nos submetemos ao seu senhorio. Então o Pai o ressuscitou. E aí o Filho, Jesus, está falando que Ele tem poder para ressuscitar a quem Ele quiser. Em reprodução, a obra do Pai de ter ressuscitado a Ele. O apóstolo Paulo, em Efésios, vai explicar sobre isso. Nós ressuscitamos junto com Cristo, pela graça fomos salvos. Como assim? Quando Deus Pai ressuscita o Filho, Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, mas o Pai o ressuscita. Nessa ressurreição, que é a retomada da vida em triunfo, porque a ressurreição é algo impossível de acontecer, a não ser que seja um ato de milagre do poder de Deus. Em triunfo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu nossos pecados, venceu o inferno e venceu a própria morte. A ressurreição é um ato de triunfo de Deus sobre a natureza e sobre as nossas condenações. E quando o próprio Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado, esse também é o destino daqueles que creem nele. Ele nos ressuscita também. Ele faz com que nós sejamos beneficiados pelas suas obras. E a ressurreição se dá em duas aplicações diferentes. Uma é a salvação, que o apóstolo Paulo explica sobre isso, que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Quando isso acontece? Quando ouvimos a palavra de Deus e cremos nele, nós mudamos a nossa condição diante de Deus.
Antes, inimigos de Deus e mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, porque cremos no Senhor Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus, vivificados para Deus, perdoados dos nossos pecados, lavados no sangue do Cordeiro, recebemos uma vida nova de Deus que é destinada para a eternidade. Essa é a primeira aplicação da ressurreição. Você tem uma vida nova no Senhor Jesus Cristo, pelos atos que Ele fez a teu favor. E a segunda aplicação é universal. Passará o céu e a terra. Um dia, pode ser logo, pode ser daqui muitos anos, todos nós morreremos. E aqui nesse texto, é que a gente não vai ter tempo de ler ele até o fim, e eu peço a você, quando chegar no seu quarto, chegar na sua casa, se você tiver acesso a uma Bíblia ou ao celular, baixa um aplicativo de Bíblia no teu celular e continua a fazer a leitura do texto. Você vai entender. O texto do capítulo 5 de João. Ao longo do texto agora, da fala de Jesus, ele vai falar sobre a ressurreição. Todos nós morreremos, a não ser que o Senhor Jesus Cristo volte antes da nossa morte. Mas a morte é o último dos inimigos a ser vencido. E todos nós compareceremos diante do supremo juiz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vem 2 vezes ao mundo. A primeira vez como o Cordeiro de Deus para tirar pecados. O destino dele é a cruz, é morrer pelos nossos pecados. A segunda vez é como o supremo juiz que vem impor o juízo final. Ele não mostrará mais a misericórdia que ele tem mostrado durante o tempo presente. Será um tempo de imposição de juízo. Todas as pessoas ressuscitarão. Os que creram, aqueles que creram no Evangelho, já receberam a vida eterna. Você não vai passar por julgamento. Você foi justificado pela fé, perdoado. Você agora vai receber a glorificação. O Senhor Jesus Cristo nos salvou para um destino certo, a glória de Deus. Por enquanto a gente vive essa vida ainda suscetível aos sofrimentos dessa vida. Normal. Só que o que nos espera lá no futuro nos serve como alento, como motivação para enfrentar todos os sofrimentos que a gente enfrenta ao longo dessa vida. O que me espera é uma glória que não pode ser medida. O Senhor nos transformará por completo e viveremos, enfim, num novo céu e numa nova terra, onde não existe mais choro, não existe dor, não existe pecado. Todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o destino daqueles que creram no Evangelho. Então isso deve nos alegrar mesmo no meio das tribulações, porque eu sei que a tribulação não é o fim. As dores do tempo presente são só passageiras diante de algo eterno e glorioso que aguarda a todos os que foram salvos por Cristo. Mas todas as pessoas vão ressuscitar, não só os salvos. E muita gente, isso está no final do sermão do Senhor Jesus Cristo profético, no Mateus acho que 25 ou 24, muita gente vai ressuscitar para receber o seu veredito de condenação ao inferno. Por quê? Porque ao invés de crerem no Evangelho, ao invés de se submeterem ao sangue de Cristo, de serem lavados dos seus pecados, preferiram viver suas vidas miseráveis no pecado. Preferiram continuar vivendo na idolatria, na promiscuidade, tratando Deus e Jesus muitas vezes como se fosse só um amuleto a ser buscado numa hora que você está sofrendo. É um botão de socorro que você soberbamente aperta só quando precisa. Nós precisamos de Jesus não é só na tribulação. A palavra de Deus ensina que nós precisamos de Jesus porque o nosso estado é de perdição. E eu preciso de salvação. Eu preciso ter os meus pecados perdoados.
Eu preciso dessa vida que o Senhor Deus nos dá graciosamente, de graça. Não precisa de nenhum sacrifício, de nenhum trabalho religioso, não precisa dar dinheiro na igreja, não precisa fazer nenhum tipo de voto. Basta crer no Evangelho. Mas crer aqui é crer de verdade. É confiar no que o Senhor Jesus Cristo é e no que o Senhor Jesus Cristo fez. Se arrepender dos seus pecados e se submeter a Ele, ao Salvador. Então, o Senhor Jesus Cristo é esse em quem nós vemos quem Deus é. E nós não temos outra opção. Nós não temos a outro a quem recorrer. Todo o resto é ídolo, é enganação, é mentira de Satanás. A única verdade, o único caminho e a única vida é o Senhor Jesus. A gente não terminou esse texto, infelizmente a gente não vai continuar, você vai ler quando chegar lá no seu quarto ou na sua casa, ou seja onde for, João capítulo 5, e você vai entender que quando o Senhor Jesus Cristo disse esse discurso, as pessoas não gostaram não. Porque como a maioria de nós, a gente quer um Deus sob medida. A gente quer uma religião que se amolde aos nossos interesses. A gente quer que o pastor fale, ou o padre, seja lá quem for, fale o que nos agrade. Não tem como fazer isso. Nós somos pecadores. A única coisa que nos é oferecida é esse caminho. Se submeta ao Senhor Jesus. Ele é o amor de Deus por você. O amor de Deus por nós, embora nós queiramos isso, não é a cura da doença, pontualmente. Não é tirar de um drama que a gente está vivendo num determinado momento. Eu vou falar uma coisa muito difícil. Às vezes, a doença é uma bênção. Porque se não fosse através de Deus quebrar nossa perna, nós não nos renderíamos a Ele. Existe um bem maior por trás de todas as coisas. A vida eterna. Existe um mal muito maior que nós ignoramos. A nossa vida normal, sem Jesus, é abominável aos olhos de Deus. Porque é uma vida mundana de pecado. E esse tipo de vida, é uma vida que condena as pessoas ao inferno. E é disso que o Senhor Jesus Cristo veio nos salvar. Guarda isso. O maior bem que Deus poderia fazer por nós, não é o que vai acontecer ainda, é o que já aconteceu, Ele já fez, é a cruz. Através dos atos do Senhor Jesus Cristo, está a definição do nosso destino, vida ou morte, inferno ou salvação. Estar com Deus desfrutando do seu amor e da sua glória, ou estar fora do que Deus é, sem desfrutar de nada que diz respeito a Ele. A cruz. Creia no Senhor Jesus Cristo.